Espanha e Alemanha estão no mesmo grupo da Copa do Mundo. E isso é muito legal, pois são duas seleções que têm tentado desempenhar um futebol diferente daquilo que a gente vê normalmente, especialmente entre seleções. Junto a eles, os não tão sortudos, Japão e Costa Rica, que não devem ter vida fácil nessa Copa do Mundo. Apesar da renovação que esses dois grupos dos favoritos vai trazer. Vamos falar bastante sobre isso, sobre esse grupo E. Então vem comigo aí, se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta, né? Como eu sempre rodo todo dia. Vamos que vamos continuar contando para vocês a história de cada um dos grupos e um pouquinho de cada seleção. Pílulas de Copa do Mundo para você. Então, é um grupo que já começa definido, né? Assim como o grupo que a gente falou ontem, o grupo D. Muito difícil imaginar uma zebra nesses dois grupos, né? A Alemanha, do técnico Hans Flick, né? Que é um treinador que fez história recentemente com o Bayern de Munique. Talvez esse é o grupo que tenha no mesmo grupo os dois melhores treinadores, né? Da Copa do Mundo. Dois dos melhores, acho que os dois, na minha opinião, os dois melhores treinadores de seleções. Seleção é um status abaixo, né? E esses dois treinadores, por opções de vida, por diferentes motivos, decidiram topar trabalhos em seleções e não em clubes. E talvez, certamente, teriam lugar em grandíssimos clubes. Ambos saíram de Bayern e de Barcelona por iniciativa própria, né? Então, a Alemanha, primeiro colocado, né? Primeiro colocado no grupo J das eliminatórias, com 9 vitórias e 1 derrota, num grupo que tinha Macedônia, Romênia, Armênia, Islândia e Liechtenstein. Não era um grupo forte também, né? Eliminado nas oitavas da Euro contra a Inglaterra, né? No último jogo ali do Joachim Löw, que ficou acho que 16 anos à frente da Alemanha. Foi um ciclo vitorioso que já não vinha dando certo há algum tempo. Ele não era o melhor nome para tocar essa renovação. Foi o terceiro do grupo 3 da Nations League, e era um grupo da morte, né? Com Itália, Hungria e Inglaterra. Então o time realmente não respondeu. Nas eliminatórias, foi o segundo time com maior posse de bola, perde só para a Espanha, com 75%. E o time com o maior número de chutes certos, né? O que também é uma característica do futebol alemão, né? Apesar do Flick ter trazido para esse time, né, essa posse de bola, ele não tirou também do time essa definição, né? Essa definição das jogadas, que é uma coisa que os alemães historicamente fazem, né? Eles encontram uma brecha e vão. Não à toa aconteceu 7-1, né? Tem muito da escola de futebol alemã naquele 7-1. É um time que tem alternado uma formação entre um 3-4-3 e um 4-2-3-1, mesmo com os mesmos homens em campo. O Kehrer, né, lateral direito, ele fica variando função entre lateral e terceiro zagueiro pelo lado direito, tá? Destaques do time, muitos. A gente vai falar aqui do Werner, que foi cortado, que não é lá um grande desfalque, porque tem outros jogadores na função, apesar do Werner ser tratado pejorativamente. Nunca é legal quando isso acontece, especialmente porque se trata de um bom jogador. Mas os destaques do time, Kimmich, né, histórico jogador do Bayern, ex-lateral, que assim como seu antecessor Lan fez a transição para o meio, joga no meio, junto com o Gundogan muitas vezes. Kai Havertz, o centroavante do Chelsea, com gol de título de Champions, grandíssimo jogador. Leroy Sané, ex-Manchester City, atualmente no Bayern. E Thomas Müller, que é um jogador histórico do futebol alemão e do Bayern, que continua com muito impacto nesse time. Muito impacto em gols e em assistências. Um outro favorito do grupo é a Espanha. Espanha do Luiz Henrique, outro grandíssimo treinador, né? E o Luiz Henrique está tomando decisões impopulares e fazendo uma reforma grande na seleção espanhola.
imagino que tenha mais tempo de contrato, inclusive, porque tomou decisões aí importantes nesse ciclo. Então ele foi o primeiro colocado do grupo dele, com 6 vitórias, um empate e uma derrota, né, pelas eliminatórias. Foi semifinalista da última Euro, já é um ciclo mais consistente da Espanha com relação à Alemanha. Semifinalista, eliminado nos pênaltis pela Itália, né, que foi o campeão. Então foi uma eliminação ali, gols perdidos pelo Morata, que acaba sempre virando meme em todas as competições que a Espanha participa. Continua lá titular o Morata, né, em vários jogos, pelo menos. Classificado em primeiro na Nations League, num grupo que tinha Portugal, Suíça e República Tcheca. Então, um grupo forte, que a Espanha foi lá e classificou em primeiro. Ela é a equipe com mais posse de bola, tanto nas eliminatórias europeias quanto na Nations League. Nas eliminatórias europeias, 76% de média. Aí você vai falar contra times mais fracos, verdade. Na Nations, contra os times fortes, 71% de média. Então, você vai olhar para a TV em jogos da Espanha, você vai ver a Espanha com a bola. Isso é muito legal, eu gosto muito, né? E acaba que isso não foi traduzido nas competições, mas geralmente são times que se defendem bem por ter sempre a bola. A Espanha, campeã mundial de 2010, é um time baseado nessas características do Vicente Del Bosque, ali aproveitando muita coisa do então trabalho do Guardiola no Barcelona. E foi um time que teve a melhor defesa entre os campeões recentes e o pior ataque entre os campeões recentes. Foi um time que ganhou em vários jogos 1-0, inclusive a final. Por quê? Retinha muito a posse de bola e fazia dela uma estratégia defensiva. E o Luiz Henrique não convocou uma galera boa aí, né? Especialmente o Thiago Alcântara, né? Pensar numa Copa do Mundo sem o Thiago Alcântara, ele ainda jogando bem, ainda estando em ótima forma, é realmente loucura. Provavelmente aconteceu alguma coisa ali no ambiente. Sérgio Ramos também fora. O De Gea acho que já estava no fim de ciclo e tá bom, né? Tá bom. Mas o Luiz Henrique não levou esses 3 caras. Então, os destaques de uma seleção com nomes ainda que você não vai se familiarizar tanto, a gente pode destacar o Ferran Torres e o Jordi Alba. O Jordi Alba ainda com muito impacto em chances criadas, em construções do time, inclusive em gols. E o Ferran Torres nem se fala. Tá? É o grande cara desse time da Espanha, do Luiz Henrique. E aí vamos falar dos azarões, né? São 2 azarões, 2 favoritos e 2 azarões. Vamos falar do Japão. Né? O Japão fez um péssimo ciclo também ao longo dessa Copa, muito diferente do que normalmente acontece. Então foi classificado em segundo de um grupo que tinha Arábia Saudita, Austrália, Omã, China e Vietnã. Foi a segunda melhor defesa das eliminatórias, porém, um 4-3-3 também a formação. Nos amistosos, goleou Gana e Paraguai por 4-1, mas perdeu para a Tunísia, que foi goleada pelo Brasil, perdeu para a Tunísia por 3-0 e perdeu também para o Brasil, né? Você viu o jogo. O zagueiro Yuta Nakayama se lesionou nesse fim de semana e foi cortado depois de ter sido convocado. Muito triste isso, tá? Os destaques do time: o Ito do Reims e o Yu Osako do Gamba Osaka, que é centroavante, tá? O time é o jogador que é o goleador do time, tem bastante gol nesse ciclo. Nos últimos 2 anos, se não me engano, 9 gols aí. E aí vamos falar da Costa Rica também. Do Luiz Guzmán, um outro azarão, esse mais azarão do que qualquer azarão. Costa Rica foi 4º colocado nas eliminatórias da CONCACAF, atrás do Canadá, México e Estados Unidos, que já não fizeram também grande ciclo, exceto o Canadá. México e Estados Unidos fizeram um ciclo muito ruim. Classificado na Copa pelo playoff contra a Nova Zelândia, né? Aquela história do playoff com a Oceania. Eliminado na Nations, um grupo com Panamá e Martinica, com uma derrota por 2-0 contra o Panamá, tá? Nations ali da CONCACAF, que também tem. Uma campanha muito ruim na Copa Ouro, quando foi eliminado pelo Canadá nas quartas de final. Quartas de final já é o primeiro mata-mata depois da fase de grupo da Copa Ouro. Então não fez também uma boa Copa Ouro. Não fez nada bem nesse ciclo. Tá?
Em 2021, chegou a ter uma sequência de 10 jogos sem vitória, tendo acumulado 8 derrotas no período. Para vocês verem o nível da Costa Rica, que deve ser o grande saldo desse grupo. Tem poucos jogadores na Europa, e o destaque é o Joel Campbell. O Campbell, se vão lembrar, na Copa de 2010, que ele jogou com 18 anos, coisa do tipo. Ele era do Arsenal, tido como uma grande promessa, que não vingou. Hoje joga no futebol mexicano, no León. E ele é o craque desse time. Né? Pela Costa Rica, de fato, ele é um cara que faz a diferença. Ele lidera todos os números de scout desse time aí, que deve fazer uma Copa do Mundo aí protocolar e talvez sair só com os pontos aí desse jogo contra o Japão. Tá? Então, um outro grupo, assim como o grupo que nós falamos ontem, entre França e Dinamarca, Espanha e Alemanha também devem segurar essas duas primeiras vagas sem grande susto, tá bom? Amanhã a gente chega com o grupo do Brasil, tá? Para você conhecer em detalhes, quer dizer, de uma forma geral, cada adversário. E depois, antes dos jogos, vamos fazer detalhes de cada um desses adversários, tá bom? Então, eu vou nessa e valeu. Deixa o teu like aí.